Vamos ao boa tarde e noite aqui do meu amigo Moisés Dário Alves, contador, empresário. Meu irmão, seu boa tarde aí para a galera que está nos acompanhando. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Claudinha, que já passou por aqui, nos dando boa tarde. Meu amigo Júlio Albernaz Crespo, que já passou por aí também, nos dando aí o seu tradicional good tarde, né? Obrigado aí a galera que vai chegando. Irmão, seu boa tarde aí para a galera também que está nos prestigiando. Bom te receber por aqui. Bem-vindo. Flávio Azevedo, muito boa tarde, meu amigo. Eu que agradeço imensamente o convite, o privilégio, né, de poder estar aqui participando com você desse programa que é muito comentado na cidade, já tradicional, né? Como você me apresentou, a gente é amigo pessoal já de longa datas. Já fizemos trabalhos aí em colaboração, então acho que os temas que você traz e os convidados também são sempre temas importantes para a nossa sociedade, né? Contribuindo aí com o mundo empresarial também um pouco, trazendo temas diversificados. Já falou até de futebol hoje, né? Nosso Botafogo, o meu Botafogo, pelo menos, está lá no Mundial. E, cara, só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? Eu acho que é um canal em que a gente pode se expressar, né, com uma certa liberdade e trazer, né, temas e informações que vão enriquecer também o debate, trazer informações úteis, né, para quem está nos assistindo, para a sua audiência, né? Você tem uma audiência muito boa. E é isso, parabéns pelo programa. Gostou da Casa Nova? A Casa Nova ficou linda, é um estúdio muito legal aí, a gente já conversou aqui antes de começar, né? Quem sabe a gente não traz aí alguns amigos, né, alguns clientes também lá da Dário Alves, que realmente tem muito para nos dizer, tem muito para nos ensinar e trazer também informações de qualidade aqui para o seu programa. Estamos abertos a parcerias, né? Sempre, sempre, sempre. Lembrando que você está ligado aí na Voar TV, onde nós temos aí a geração do programa Flávio Azevedo, desde o último dia 3 de fevereiro. Bom, gente, deixa eu mandar um beijo aqui para a Claudinha, que ela escreveu aqui no Facebook o seguinte: tive o prazer de assistir a palestra do Dário no Recanto da Vida Saudável, né? E ela diz aqui, ótima reflexão. Sábia como tudo que vem aprendendo com você, meu guru. Claudinha, você é minha amiga, é suspeita. Mas eu gostei do que a Claudinha falou aqui, da questão da palestra no Recanto aí da Vida Saudável, lá da minha amiga Regina. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Moisés, porque eu começo a perceber já há alguns anos que o contador não é mais só aquele cara que era chamado lá no meu tempo de criança de guarda-livros, né? Hoje o contador ele também traz uma série de palestras, você encontra youtuber, a galera, né, falando de números, falando de como abrir uma empresa, de como acertar na hora de escolher o negócio que você vai explorar. Então, fala um pouco desse novo momento da contabilidade, que não é só aquele cara que faz conta, né? Aquele senhor com aquele óculos, armação de osso, que ficava atrás de um monte de livro em determinado escritório. Quem é mais da antiga em Rio Bonito vai lembrar do Messivas, vai lembrar lá de trás vários escritórios que nós tínhamos, que tinha muito essa linha, né, do guarda. Eu lembro de papai tinha um comérciozinho, secos e molhados, como falava antigamente, né? E ele saía de casa e falava assim, não, eu vou lá no guarda-livros. Antigamente tinha muito essa expressão. Fala um pouco dessa evolução, Moisés, e que hoje o contador ele é um consultor, ele é alguém que vai dar uma retaguarda para esse empresário. Fala um pouco dessa evolução da categoria, da atividade de vocês. Muito bom você colocar isso daí para a gente começar nosso bate-papo, né, Flávio? Porque a gente está aqui para falar de negócios e o contador, ele inevitavelmente é o cara que detém a informação. Então, toda a estratégia, toda a informação do negócio de faturamento, folha de pagamento, quantidade de empregados, marketing, vendas, estratégia, inevitavelmente passa pelo contador. Então, eu diria que o contador ele detém o privilégio da informação. É um cara que tem acesso a muita coisa que poucas pessoas têm dentro da inteligência de um negócio. E você falou do Messivas, né? Muitos escritórios vieram do Messivas aqui em Rio Bonito. Muitos contadores que estão aí até hoje, né? Acho que minha mãe, inclusive, trabalhou na época com o seu Clésio Oliveira. E ela fala que tiveram vários colegas, né? Que começaram junto com ela lá com 17, 18 anos, que hoje tem escritório em Rio Bonito, né? Estão com escritórios consolidados também há muitos anos aqui na cidade. Cresceram, prosperaram. Então é uma profissão muito linda, né? Que a gente participa da vida ativa aí dos negócios, conversa, né, com os empresários, a gente faz o papel de psicólogo,
não é? O papel de estrategista, o papel de amigo, e realmente é uma profissão que eu me orgulho bastante, acho uma profissão linda, né? Que a gente tem aí esse privilégio de estar participando do nascimento de grandes negócios que começam pequenininho, mas você vê ali um propósito, né, de ajudar, de desenvolver algum produto ou serviço que vai trazer, né, benefícios e ajudar muitas pessoas e inevitavelmente cresce e prospera, né? Isso é muito legal, participar desse momento, né, das empresas. É um privilégio de todos os contadores, né, e que a gente está vendo uma transformação, uma evolução assim absurda dentro da nossa profissão, né? Você falou guarda-livros. Hoje não tem mais nem livros para guardar porque o papel ele está extinto. Então temos que arranjar outro nome, não é? Para essa profissão, porque não temos mais papel. Pelo menos lá na Dário Alves a gente já tem uns 2 ou 3 anos. A gente fez uma transição importante, né, tecnológica. Não temos mais uma folha sequer. Com a pandemia, né, o que já estava em processo de implantação foi acelerado, né, essa legislação que trouxe o Gov, trouxe a validade jurídica das assinaturas digitais. Então, hoje, 100% da nossa operação é digital. Isso permite a gente ter clientes em todo o Brasil, inclusive no exterior, né, permite que a gente seja um consultor e trabalhe online em qualquer lugar. Isso realmente é o mundo da forma como a gente está vendo. E cada ano que passa vem uma evolução nova, vem uma tecnologia nova, como a gente está vendo com a IA agora, né? A inteligência artificial. Está vindo uma reforma tributária aí pela frente, né? Que também vai mudar muita coisa. E, cara, o mundo ele é mundo e a economia gira em torno das pessoas, em torno do consumo, da alimentação, dos serviços prestados, da medicina. E isso nunca vai deixar de existir, não é? O que muda é o momento da sociedade, é a forma como as pessoas fazem negócios é que mudam, né? Se você parar para pensar, um mundo sem o Google, como era o mundo sem o Google? Você tinha lá o listas amarelas, né? Aquelas maçaroca de impressão que você tinha que ir ali catar por ordem alfabética se você quisesse achar algum serviço. Isso deve ser da sua época, né? Eu sou mais novo, não peguei essa época, não. Mas a gente tem uma evolução muito rápida, né, dentro da forma como as pessoas compram produtos, como elas consomem informação, e isso, cada ano que passa, está sendo acelerado por toda a tecnologia disponível, né? E as pessoas vão continuar se vestindo, as pessoas vão continuar indo a médicos, fazendo consultas, elas vão continuar casando e fazendo festa, mas hoje o cara vai ali no telefone na palma da mão em qualquer lugar e acha uma loja de roupa, de sapato, ele acha um chaveiro, ele acha um médico, né? Ele faz uma consulta psicológica. Então, tudo isso faz parte aí dessa nova era, né? Que a gente vive aí, talvez, nos últimos 10 anos, talvez 20 anos, né? O Google, acho que é de 2005, se eu não me engano, que começou, é muito recente. Eu estava informando em 2005, cara. Eu lembro que eu assinava Exame e é super interessante para ler, né? Para me atualizar. Não tinha a internet que a gente tem hoje. Então eu estava sempre consumindo novidades através das revistas, que eu tinha assinatura. Hoje ela bate na sua cara, né? A notícia chega até você por todos os lados e dizem que a atenção das pessoas hoje é a principal moeda. É a principal fonte de riqueza. É você ter a atenção das pessoas, porque a disputa hoje do marketing das empresas é por atenção. Então você tem essa enxurrada de memes aí que estão fazendo na internet, né? Do pessoal caindo, levantando, tomando água na cara. É uma forma de você chamar a atenção para o seu produto, para a sua loja. Particularmente falando, não sou a favor desse tipo de marketing. Acho que tem formas mais inteligentes de você trabalhar isso, mas dá certo para muita gente, não é? E você tem mudanças importantes de comportamento. Não é à toa que os influencers, eles prosperaram tanto nos últimos anos, porque eles são influenciadores de comportamento. E o consumo, ele é pautado pelo comportamento. A cultura do Brasil tem muito da cultura americana, né? A forma como a gente se veste, como a gente se comporta, né? Os filmes de Hollywood ditam moda, as novelas ditam moda. Então, assim, o consumo e o comportamento das pessoas ele é muito pautado pela cultura. E você vê uma mudança, como está sendo ultimamente, né? Profunda de comportamento em função da tecnologia, né? Essas dancinhas aí que bombam e a pessoa lá com 15 anos, 18 anos ganha dinheiro
fazendo dancinha no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, né? Realmente é uma fase, né? Uma nova era muito importante aí que a gente está vivendo. Perfeito. Bom, o nosso amigo. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Cristiane Leres Turques, nos acompanhando aqui. Atos e fatos passados com reflexos para reflexão futura, diz aqui o meu amigo Júlio. E ele colocou aqui uma coisa interessante: de guarda-livros para pendriveiro, porque agora é pendrive, fonte, mas ainda tem as nuvens, né, também, né? Para você guardar o material todo que você está dizendo que não tem mais papel. É HD externo, é nuvem, é tudo isso, né, Moisés? Ô Flávio, pendriveiro já foi também, meu amigo. Pendriveiro já faz anos que a gente não usa mais nenhum tipo de mídia física. É mesmo. Não existe tudo mais realmente pendrive. 100% em nuvem. Nossa plataforma hoje trabalho, guarda de arquivos. Né? Qualquer cliente, a qualquer hora que me pedir qualquer documento, eu vou aqui no meu celular e mando para ele no WhatsApp 24 horas. Então não existe mais a transferência de arquivo via mídia física. Né? Isso é engraçado a gente estar falando, né? Porque, por exemplo, não falando aqui de idades, mas de gerações, nós somos. Eu peguei um pedacinho da máquina de escrever. Né? Meus pais implantaram lá, quando começou a ter os primeiros computadores, em 95, 96, eu estava ali adolescente, eu vi essa mudança. Eu convivi com aquilo ali. Tinha um tal do DOS, né? O DOS, que você tinha que ficar dando prompt de comando lá. Tinha que ser quase um programador para usar aquilo. Eu peguei essa transição. E aí você vê uma galera chegando hoje, que nasceu de 2000 para cá, né? Estão aí com 25 anos, 20 anos. Eles não sabem o que é uma máquina de escrever, não sabem o que é um disquete. Pendrive talvez tenham até visto, mas não tem a menor ideia do que é uma máquina de escrever. Se não tiver um museu para mostrar, eles não vão saber. Um disquete, né? Antigamente tinha muito, usava-se muito. A gente tinha que mandar o FGTS para a Caixa Econômica Federal todo mês em disquete. Depois no CD. Depois veio o pendrive também. A mídia, né? Então, assim, são mudanças muito, muito importantes que os empresários, os donos de negócio, a gente está aí há 50 anos no mercado, né? Eu sou a segunda geração. Agora imagine um dono de loja que está ali também há 50 anos fazendo negócio na rua, aonde as pessoas iam para comprar antes. Não tinha internet. Cara, esse cenário mudou completamente para essa galera. Pois é, cara. Eu queria até falar um pouco sobre isso, né? E deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga Cris, lá dos doces artesanais e os doces funcionais, as doces escolhas, né? Um beijo aí para nossa amiga Cris, que tem uma mão maravilhosa e tem umas opções de doces assim saudáveis e muito bons. Beijo para você, Cris, bem-vinda. E o Júlio diz assim: estou obsoleto, trabalhei com mecanografia digital e parei nos últimos PC. Mas assim, falando sobre essa questão da tecnologia, Moisés, eu queria falar um pouquinho sobre a necessidade que as pessoas têm de acompanhar esse tempo. Eu percebo que a rapaziada que não acompanhar essa tendência da tecnologia, ela acaba sendo fadada a ficar para trás. E aí eu não posso deixar de dar uma pincelada lá na política, porque é comum nós encontrarmos em Rio Bonito, por exemplo, e em todas as cidades, rapaz, já viu quantas lojas que estão fechadas? E aí o cara culpa lá o prefeito da época. Agora é o Marcos Abraão, anteriormente era Peixe, e depois, antes Mandiocão, antes era Solange, a culpa é sempre do prefeito. E o que eu percebo é que, além de, claro, de uma certa responsabilidade da administração pública, e aí eu não falo só de prefeito, mas também de governador, de presidente da república, etc. e tal, nós temos também, Moisés, eu queria discorrer com você sobre isso, porque afinal de contas a comunicação em redes sociais também está na nossa pauta aqui, nós temos esse comerciante que não se atualiza. Eu tenho uma filha de 18 anos e que nunca comprou nada, e ela consome, mas nunca comprou nada numa loja física. Fisicamente falando. Tudo dela é entregue. Amazon, Shopee, Shai, não sei o quê. Essa parafernália toda aí, que nem eu conheço muito bem, mas a nova geração toda está consumindo na internet. E algumas empresas estão se dando muito bem
com o tal do e-commerce, né? E com esse ambiente digital, o cara tem a lojinha dele aberta lá, mas vende pela internet também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E aí acaba colocando a culpa no prefeito, no vereador, no deputado, no presidente, que é de esquerda, que é de direita, que é não sei o quê, pipipi, parará, essa coisa toda, mas esquece de ele se modernizar, ele acompanhar essas tendências que você bem delineou aqui no início da nossa conversa. Fala sobre isso, porque eu acho que acaba sendo... Quando eu falo aqui, o cara acha que é porque o jornalista está querendo militar a favor daquele grupo ali, etc. Mas vamos à opinião técnica aqui. Eu entendo que se o cara não se organiza nesse sentido, não se moderniza, ele está fadado ao fracasso, a ser engolido pela concorrência e tal. Fala um pouco disso, Moisés. Flávio, agora eu vou assumir aqui o papel, né, de estrategista e consultor, não é? O contador, ele tem muitas caras, Sim, né? claro. Ele tem muitas funções, e agora falando como consultor, né? Eu costumo dizer que nós não controlamos tudo, né? Nós não temos o poder de controlar tudo. Nós não conseguimos controlar quem vai estar na política, por mais que o nosso voto valha um voto, você não controla, você não escolhe quem vai ser o presidente, o prefeito, os vereadores, e você está num cenário que serve para todo mundo. Uhum. Então, quando chove lá fora, não está chovendo só para Moisés e fazendo sol para Flávio. A chuva vai cair sobre todos nós. E nós não controlamos o tempo, certo? Portanto, quando se fala de negócio, de business, de loja, de prestador de serviço, você está falando de algo que você controla dentro do seu negócio. Então, você controla o teu negócio em que aspecto? Nas regras que você dita. Você diz como que tem que ser o seu marketing, você diz qual é o preço do produto que você está vendendo, você diz quanto você vai investir em publicidade, você investe num colaborador que você escolhe, você tem fatores que você controla. E você falou sobre o empresário se modernizar, né? O empresário, ele acompanhar as tendências que estão acontecendo. E aí você citou uma mudança de comportamento muito, muito severa que está afetando muitos empreendedores, né? Muitos comerciantes, principalmente, porque se eu precisar de uma massagem nas minhas costas, de uma fisioterapeuta ou no joelho, eu não tenho como comprar pela internet. Tem alguns negócios que você vai estar lá ainda, né, que não foram tão afetados, entre aspas, porque a pessoa para procurar, ela vai aonde? Para achar um fisioterapeuta, ele vai aonde? Vai no Instagram, vai na rede social de modo geral. Vai no a Facebook. Pessoa precisou abrir a casa dela porque ela perdeu a chave de casa, ela vai aonde? Chaveiro. Mas o chaveiro vai ter que chegar presencial para ela ali. Sim. A profissão chaveiro, fazedor de chaves, de abrir portas, continua igual. O cara continua com o mesmo ofício de... A ambiência que vai mudando, né? Ele tá com o mesmo ofício de 200 anos. O cara não liga mais com um amigo. Não, sabe que você conhece um cara aí, não tem mais isso, né? Agora o cara vai direto na rede social, digita lá em cima, lá no chaveiro. E se for meia-noite? Você chegou em casa meia-noite, depois de uma balada e perdeu a chave. É a mesma coisa, cara. Quem atende 24 horas tem essa... Mas onde é que você vai pra achar esse cara? Rede social também. Google. Você vai lá no Google, chaveiro. Chaveiro 24 horas. Os primeiros que aparecerem, tu vai apertar o botão e vai chamar esse cara e vai pagar o valor que ele te cobrar. Pode ter certeza. É verdade. Se o serviço vale 100, ele te cobrar 300, você vai pagar os 300. Fazer o quê? É a oportunidade, que a gente chama de custo de oportunidade. Então hoje, mais do que nunca, Flávio, o que está fazendo diferença nos negócios? A criatividade do dono. A criatividade aliada ao conhecimento, aliada ao acompanhar tendências, né? Hoje você tem ferramentas como o ChatGPT, que é um negócio absurdo, meu amigo. É absurdo o que esse poder dessa tecnologia nova que está sendo disruptiva, né, a ponto de pessoas construírem negócios do zero usando uma inteligência artificial e ganhando milhões, né? Hoje você tem perfis nas redes sociais que não tem nada de verdade ali. A influencer que aparece lá é mentira, o conteúdo foi criado por inteligência artificial e são conteúdos que estão bombando. Para dar um exemplo para a galera. Alex, consegue botar a música de abertura do programa Flávio Azevedo aí? Consegue botar agora não? Para quem já escutou a abertura do programa Flávio Azevedo, aqueles 10 minutos antes que começa, foi o meu amigo Alex que montou com inteligência artificial.
colocamos lá algumas frases, algumas palavras, e ele me deu opção samba, opção pop, opção rock and roll, opção sertanejo. Eu tenho que ir às 4, né? Eu uso de acordo com a gente vai mudando, né? Eu lembro que eu cheguei em casa e falei com a esposa, gastei um dinheiro alto agora, hein? Ela, o quê? Contratei uma banda. Contratei uma banda, tive que pagar estúdio, tive que pagar os músicos, pagar lanche da galera, mas ficou bom, escuta a música aí. O cara para criar música, né? O músico para poder compor. Saiu tudo, cara, na inteligência. Os jingles de campanha política, por exemplo, né? As músicas que os caras faziam, tinha que ir para estúdio, só quem tinha uma graninha conseguia fazer. Hoje, com a inteligência artificial, acabou. Independente se você é um candidato rico ou um candidato pobre, você pode conseguir fazer o seu jingle, a sua musiquinha de campanha. Inteligência artificial. Nós vivemos, Flávio, na era dos prompts, né? Porque você tem muitas ferramentas e elas trabalham com base no comando. A nossa amiga Cris, aí dos doces saudáveis, aí ela escreve: se não nos atualizarmos, estaremos fora do mercado. Olha isso. E Cris, principalmente, trabalha muito nesse segmento da rede social. Ela é conhecida muito pelo que ela publica, as lives que ela faz, dando orientações de como preparar esses alimentos. Eu sou fã da Cris. Sou fã da Cris e dos doces que ela faz. Tem um tal de delícia de abacaxi, que é um negócio absurdo, né? Mas ela é um exemplo, né? Porque ela trouxe, através do conhecimento que ela desenvolveu, uma solução que ajuda pessoas e está enquadrado no infoproduto. E o cara vai procurar onde, né? O cara que procura esse doce sem glúten, esse doce sem açúcar, esse doce, né, mais saudável, vai procurar onde? Não tem mais esse lance de perguntar: ô Moisés, você conhece alguém aí que trabalha com... né? Não tem mais isso. Deixa eu aproveitar que eu estou falando para mandar um alô aqui para o nosso amigo Falcão e para o meu amigo Ronaldo Rangel, rapaziada, nos acompanhando lá no Instagram. Beijo no coração de vocês aí, obrigado pelo carinho. Segue, Moisés. Então é isso, a Cris, por exemplo, ela criou um infoproduto que a gente chama, que é um produto de informação, que ela pode vender para quem estiver em qualquer lugar do mundo com internet. Porque ela ensina as pessoas a fazerem doces veganos, doces vegetarianos, Sim. sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Cara, é algo extremamente importante, porque pessoas com essas restrições, eles deixam de ter acesso, né, aos alimentos normais que a gente encontra aí de doce, por exemplo. Ela faz comida salgada também, mas ela é um exemplo da informação a serviço de um propósito, né? Então, quando a gente fala de empreender, é criar algo que vai ajudar outras pessoas, criar algo inovador, né? E aí acho que alguém aí falou, não lembro agora o nome dela, sobre a palestra lá da nossa amiga Regina. Claudinha Faria, né? Claudinha Faria. Ela... Ô Moisés, olha o que ela colocou aqui. Hoje eu tive receita. Torta paçoca vegana. Aí, olha só. Aí, Moisés. Fala essa hora que já tá dando fome já. Mas realmente... fala da palestra lá de Regina. Então, a palestra, né, eles me convidaram para falar sobre saúde financeira, né? Sobre saúde financeira. E assim, resumindo, né, a principal mensagem que eu levei é o que a gente precisa hoje botar assim como um alvo, uma meta e um propósito maior a serviço do nosso negócio, que é servir, né? Hoje os negócios, de um modo geral, precisam ter como propósito servir as pessoas, como é o caso de Cris, né? Ela com certeza está ajudando muita gente. Se você entra numa loja e a vendedora que está lá para te atender consegue te ajudar a escolher uma roupa com um fit ideal para o teu perfil, com as cores, para o teu corpo e etc., ela está te ajudando. Ela está servindo isso. Então, quando a gente fala de negócios e quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas montam uma empresa para servir, para ajudar, não é? Então, o marketing precisa transmitir isso, Flávio. O marketing precisa transmitir isso, e quando a pessoa ela acessa o teu negócio em busca daquela solução, ela precisa se sentir ajudada de alguma maneira, né? E nós estamos falando aqui do cara que é da comunicação, nós estamos falando de uma fisioterapeuta, de uma dentista, de um médico, de uma loja de roupa. Qualquer negócio hoje você tem pessoas procurando porque precisam resolver algo. Se vestir para uma festa, abrir uma porta de casa. Cara, mas vamos lá.
sobretudo no interior, nós ainda temos assim empreendedores e comerciantes, empresários, ainda muito resistentes à questão da rede social, né? E assim, o grande guarda-chuva da nossa conversa aqui hoje é o desenvolvimento econômico do nosso município e, naturalmente, da nossa região. Ontem, né, e aí vou deixar uma dica para vocês aqui. Ontem eu recebi aqui o Luiz Fernando Guimarães. Ele é uma autoridade do ramo de petróleo, offshore e tal. Até coloquei um recorte dele hoje na rede social, né, falando um pouquinho dele. O nosso amigo Luiz Fernando Guimarães, ele deixa eu só dar uma copiada aqui nas expertises dele aqui. Ele é o atual presidente da Associação das Empresas do Condomínio Industrial de Itaboraí, já foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Itaboraí, tem formação importante na área de engenharia, com especialidade em projetos industriais no setor de siderurgia, mineração, petróleo e gás e tal. Ele conversou conosco ontem aqui sobre desenvolvimento aqui da nossa região. E eu achei muito legal quando ele aponta na conversa dele aqui conosco. A entrevista está disponível nas plataformas aí da Voar TV, da Voar Telecom, vocês podem acompanhar, muito instrutiva, muito legal a entrevista dele, o conteúdo que ele nos trouxe, as informações, e muito pautado nessa questão do desenvolvimento. E ele disse para a gente aqui, Moisés, que nós precisamos nos desatrelarmos um pouco dessa dependência da política, da administração pública e começarmos a caminhar com as nossas próprias pernas na direção desse desenvolvimento. E se a classe política não traz o desenvolvimento, é possível através de um consórcio de empresários, de empreendedores, de investidores, da galera da iniciativa privada, junto conseguir, às vezes, inúmeros objetivos que a gente fica, às vezes, de braços cruzados esperando que venha da política, mas nós poderíamos tocar esse processo de modo privado. Como é que você vê isso, cara? Né? E assim, eu acho que isso acaba sendo determinante para o desenvolvimento da nossa região, porque realmente essa dependência do poder público, essa coisa de não, mas a prefeitura, não, é o governo do estado, não, mas o governo, não, porque é Brasília, etc. e tal. E as pessoas ficam sempre esperando esse movimento por parte da classe política e de braços cruzados ali, e o tempo vai passando, as coisas vão passando e acaba a gente não desenvolvendo, né? Fala um pouco dessa questão até cultural nossa de ficar esperando esses movimentos, quando por vezes esses movimentos poderiam ser nossos. E aí acaba o político olhando e dizendo assim, cara, a gente vai ser atropelado por essa turma aí. Eu vou fazer logo, só trazendo alguns exemplos históricos dentro da sua área, inclusive. Fundo de garantia, criado por Getúlio Vargas, na época que ele era presidente. Foi isso, minha gente? Criado por Getúlio Vargas? Uma pinóia. Já era uma tendência mundial, já existia uma série de movimentos nessa direção. Getúlio Vargas falou, não, cara, eu vou colocar isso aí. E aí virou o grande presidente que não criou nada. Ele simplesmente olhou aquela tendência que já existia meio que uma pressão popular, a mesma coisa para 8 horas de trabalho diárias, a mesma coisa para férias do trabalhador e tal. Tudo isso já eram movimentos que a iniciativa privada começou a fazer, a população, os trabalhadores, etc. e tal. E ele, na condição de político, acabou chancelando e transformando em atos governamentais e ganhou esse status de que foi ele que criou. Criou não, legalizou, digamos assim. Fala um pouco disso, Moisés, dessa dependência cultural que nós temos do esperar pela prefeitura, esperar pelo poder público. Não, porque tem que esperar e tal. Fala um pouco disso, como é que você vê isso, né? Eu acho que é um atrapalho para o nosso desenvolvimento de modo geral. Flávio, eu estou há 20 anos como contador e o escritório tem 50 anos. Uhum. Desde sempre é assim. Desde sempre é assim. E é interessante você colocar, porque eu escuto muita reclamação do poder público, de vários empresários o tempo todo. E eu estou escutando isso há muito tempo. Entra governo, sai governo, as reclamações são as mesmas, não é? A gente tem um governo, uma legislação protecionista,
que está certo, tem que proteger, porque existe muito abuso, né? Sim, mas eu costumo dizer o seguinte, pagar imposto é legítimo. E o contador, ele tem essa função primordial de fazer com que as empresas recolham os tributos corretamente. E cada vez que eu envio uma guia para o empresário, é uma choradeira. E com razão, porque o retorno não vem como deveria. O retorno do imposto é uma rua bem asfaltada, com segurança, um hospital bem cuidado, com saúde, é uma creche para você deixar seus filhos. E aí, como diz o nosso amigo querido Nadelson, nós pagamos impostos suecos e temos serviços do Zimbábue, né? Esse é o inconformismo também, né? E é uma realidade, né? Existe uma cultura, né, no Brasil de compras de voto, então nem sempre quem está no poder tem a legitimidade que deveria, não é? E faz parte da cultura do Brasil. E a gente volta ao ponto em que o empresário não controla isso. O empresário não controla. Ele deveria se envolver. Aliás, a classe contábil, a classe empresarial e as associações existem, né? Quando a gente fala classe, é porque você tem que se unir aos seus pares para reivindicar, né? Mas a gente tem essa cultura também da amizade. Então a gente às vezes não quer se indispor com o seu amigo que pode estar lá à frente de uma secretaria, né, para cobrar o que deveria ser feito. Mas a gente tem essa visão, né, de preconceito, mas não é. De que o governo ele mais atrapalha do que ajuda. Mas, na verdade, a gente não faz a nossa parte também. Então a gente tem que entender o seguinte: como empresários, nós temos nossas obrigações. Pagar imposto é uma delas, cobrar é outra. Então a gente tem que se envolver mais com a política, não é? E a desunião das classes faz com que você tenha uma voz falando no meio do nada, é uma diferença enorme de um estádio de futebol inteiro gritando o mesmo nome. Claro. A força é diferente, né? Mas, enfim, existe essa necessidade de mudança cultural, que eu não vejo uma luz no fim do túnel sobre isso. Mas eu vejo uma coisa interessante que você falou aí sobre existir essa união da classe empresarial para fazer algo que o poder público está, às vezes, deixando aquele vácuo, aquela vacância ali, e os empresários assumir esse protagonismo. E muitas vezes não precisa invadir o poder público. São pequenas ações que você pode fazer na sua comunidade que tem resultado. Podem trazer resultado para o teu negócio, resultado para onde você está, para os seus colaboradores, melhora do seu ambiente de negócio, da segurança, da qualidade de vida dos seus colaboradores, porque isso é uma cadeia de prosperidade. Quando você tem uma empresa próspera, é porque tem gente comprando de você a sua solução. O que faz uma empresa prosperar? Você tem uma solução que beneficia pessoas, ajuda pessoas e faz com que várias delas voltem, indique você para os amigos. Então, uma rede de prosperidade quando você tem um propósito maior a serviço das empresas. Cara, reclamar, eu nunca vi resolver problema. Eu nunca vi resolver problema. O que a gente vê resolver problema é o debate, é a discussão. E aí esses fóruns, né, esses encontros que eu super valorizo e sempre que eu posso eu compareço, eles têm esse objetivo de trazer para o coletivo o debate. Porque eu sento com você aqui na minha sala, né? Estou aqui na tua sala, agora não que a gente está aqui numa grande sala coletiva, onde pessoas vão poder assistir depois, inclusive, compartilhar o que a gente está falando, mas eles não vão ter a chance de interagir com a gente. Diferentemente de você ir numa CIRB, por exemplo, ou numa CDL, sentar lá com 10, 15, 20 empresários numa mesa, onde nós vamos compartilhar nossas dores e, eventualmente, chamar o prefeito, chamar o secretário, colocar ele lá na sua mesa para ter essa troca coletiva. Também não adianta eu e você ir lá sentar na mesa do prefeito e falar os nossos problemas para ele. Ele é um só. Mas esse coletivo tem um poder absurdo, que a gente usa muito pouco, diga-se de passagem, né? Então, acho que o que você trouxe à luz do debate para o nosso tema faz muito sentido. Por exemplo, vamos trazer para a nossa região de Rio Bonito, né? Nossa cidade, que é uma cidade próspera, é uma cidade segura, bem cuidada. Nós temos um parque industrial importante aqui, com importantes empresas com nível nacional de qualidade.
né, que fornecem para o Brasil todo. Os empresários proprietários são donos dessas empresas e moram em Rio Bonito. Você vê que cidade maravilhosa a gente vive, né? As pessoas que ganham dinheiro e trabalham aqui escolheram ela para viver. Poderiam estar em Niterói, poderiam estar na Zona Sul do Rio, poderiam estar em São Paulo, escolheram viver em Rio Bonito, porque a gente tem uma cidade muito próspera, muito boa, com um ar muito tranquilo, não temos violência, graças a Deus. Os problemas que tem em qualquer lugar que você for, né? Mas eu vejo que a gente está numa cidade maravilhosa, que, né, está com uma nova administração, que a gente sempre espera o melhor, não é? A nossa esperança se renova todas as eleições. Então, assim, eu torço para que seja um bom governo para todos, né? Para os empresários, para os colaboradores dos empresários, para as pessoas que passam por aqui, para o turismo, né? Que você é um cara que divulga muito o turismo na nossa cidade, está à frente de projetos importantes, né? Tem uma voz ativa que as pessoas observam e te acompanham. Então eu vejo o cenário positivo para a nossa cidade. Mas realmente precisa haver mais união das classes, né? Então, os contadores eu vejo como uma classe, os empresários eu vejo como outra classe, os políticos são outra classe, os colaboradores são outra classe. Todos eles deveriam promover ações em conjunto para debater, trazer soluções. Não adianta reclamar, Flávio. Pois é, então. Eu queria caminhar nessa direção. Inclusive, um beijo aqui para minha amiga Ana Sávia, lá dos Produtos da Ana, que estará amanhã lá na feira do produtor agro, né? Ela nos cumprimentando aí. Tem uma papa de milho maravilhosa, um bolo de milho sensacional também. Um beijo para ela. E a nossa amiga Cris dizendo que a receita dela hoje foi em ritmo de festa junina, né? Por causa do bolo de paçoca lá. E assim, Moisés, voltando à nossa conversa aqui, eu percebo que esses encontros eles até acontecem, mas geralmente é para chorar. É para o cara contar os problemas, né? Beleza, vamos reservar aqui 15 minutos para contarmos os problemas, mas e aí? E aí, né? Porque se você sentar lá com o prefeito, ele também vai começar a choramingar, vai dizer que diminuiu a arrecadação, porque o fundo de participação dos municípios foi glosado pelo governo federal, porque era assim, assado e tal. O dinheiro que o governo do estado mandava para o Hospital da Vargas, ele está atrasado há 6 meses que não vem, e aí ele tem que tirar o recurso de outra fonte para poder não parar o hospital, e aí ele já tem que pagar o aposentado também, e etc. E está tudo um problema lá atrás de uma dívida milionária. Entende, cara? E eu percebo que a gente fica sempre nessa... E aí, se você for lá no colaborador, no cidadão, ele também está reclamando que o carro do lixo não passou, e de que foi no posto de saúde, não tinha um médico, né? Tá 2 anos esperando o exame de determinada situação e tal. Nós reclamamos muito, mas nunca paramos efetivamente para dizer assim, cara, então, e aí, né? E aqui eu vou fazer um meia-culpa na condição de profissional de comunicação, porque eu acho que isso é muito culpa nossa, da comunicação. Eu tenho hoje aqui um técnico da área de contabilidade para pensarmos aqui, fazermos reflexões sobre desenvolvimento da nossa região, do nosso município de Rio Bonito, né? E aí nós vamos aqui emitir valores aqui para futuramente seguirmos debatendo com outras pessoas que vierem sentar aqui. Esse dia estava um advogado aqui, minha amiga Larissa, falando sobre o golpe aí dos advogados que... Né, do falso advogado que está dando um problema para eles aí. Estávamos conversando sobre isso aqui. Mas talvez estivéssemos dando muito mais audiência, Moisés, se a gente estivesse falando mal do prefeito aqui. Vagabundo, pilantra, ladrão, não sei o quê. E aí todo mundo começa a mandar mensagem pro outro. Ih, rapaz, dá uma olhada lá no programa do Flávio. Estão metendo pau e tal. Isso acaba dando um ibope danado. Mas pensarmos efetivamente em soluções... E parece que a coisa está meio que no campo da preguiça também, porque quando o cara descobre que ele precisa se envolver, e você falou aí do envolvimento, da participação, quando o cara descobre que não é só reclamar, que ele precisa de algum modo contribuir também para esse avanço, parece que o cara se recolhe e fala assim, não, aí eu não quero não. Então, larga essa porra do jeito que tá, porque... Entende, cara? Eu fico pensando que a gente precisa conversar sobre isso também, né? E não é só em pequenas escalas, né? Através da conversa de ontem com o Luiz Fernando Guimarães, que é um cara que tem trânsito nas altas rodas do empresariado fluminense,
por causa de petróleo, de indústrias offshore e tal. Muda só o tamanho do montante que o cara mexe, entendeu? Mas às vezes o comportamento, o pensamento é o mesmo do dono da barbearia da esquina, daquele cara que vende ali o bolo de pote, etc. e tal. Então eu acho muito sugestivo e interessante, e é por isso que você está aqui, espero que você venha mais vezes para conversarmos sobre isso, porque eu entendo que a comunicação ela tem um poder determinante. Né? Esse papo, essas reflexões que a gente vai gerar através da nossa conversa, é determinante para mudarmos essa questão cultural. Não amanhã, mas em longo prazo a gente consegue ir plantando novos pensamentos, novas. Né? Eu não sei se você concorda com essa reflexão, pode discordar de mim se quiser. Discordar enriquece muito o debate, né? Mas Rio Bonito é uma cidade muito boa, como eu estava elogiando, né? E eu acho que as perspectivas são positivas para o cenário que a gente está vendo aí. A nova administração está botando um pouco de ordem na casa, né? Realmente estava terrível, a situação estava muito insustentável, de fato. Agora, por exemplo, muita gente subestima a nossa cidade. Nós mesmos subestimamos muito o potencial da nossa cidade. Sim. Às vezes você quer comprar um eletrodoméstico que tem na cidade e você vai para outro município e deixa o dinheiro lá. Uhum. Ou vai para a internet e compra e deixa o dinheiro em outro lugar que não é na nossa cidade e o comerciante está ali com um produto pronto entrega exatamente o mesmo produto e ele deixa de vender para você que mora aqui e precisa daquele produto por uma simples questão comportamental. Então, assim, não é um fator determinante. E uma das coisas que eu vejo mais interessantes quando as pessoas reclamam muito da política, Flávio, é porque elas confundem os papéis dos agentes envolvidos na nossa economia, né? Cabe ao poder público garantir a ordem, a lei, a segurança, o livre transporte de pessoas e mercadorias, o acesso, saúde, educação e segurança. E tem coisas que não competem ao poder público. E eu vejo as pessoas às vezes misturando muito isso, reclamando de coisas que é da administração pública e às vezes não. Então, por exemplo, a gente tem um comércio na cidade relativamente forte, mas que você deixa de ter dinheiro sendo gasto aqui, como eu acabei de falar, por uma questão de comportamento. Você pode escolher comprar pela internet, você pode escolher se deslocar até uma loja e comprar, né? Então isso também faz parte de uma falta de estratégia dos comerciantes em atrair esse público para dentro da loja. Porque isso ele pode controlar. E aí eu volto ao que a gente começou falando. Meu amigo, vai fazer diferença para você quem está na administração pública fazer um anúncio no Google para o cara descobrir que você vende determinado produto que ele está comprando pela internet? Você entende que Claro. tem muitas ações estratégicas que vão trazer muito mais resultado do que reclamar. Né? Nós temos, por exemplo, aquela clássica reclamação do chega 8 de dezembro, todo mundo vai para Petrópolis, para Friburgo, para Niterói, não sei para onde, porque 8 de dezembro é o dia da padroeira aqui na cidade, é feriado local, os outros centros estão abertos e o cara vai fazer a compra de Natal em outros lugares. Eu escuto essa reclamação, mas desde a época da enfermagem, eu não era jornalista ainda. Lá no hospital, atendendo aos pacientes quando eu trabalhava na enfermagem, já existia essa queixa. Tá, mas e a clássica pergunta? E o que você vai fazer para o sujeito ficar por aqui? Né? Criatividade. Reclama, mas ninguém para falar assim, porra, esse ano eu não vou deixar ninguém ir comprar em Friburgo. Eu trabalho com lingerie, então eu vou fazer a galera ficar aqui para comprar comigo. E aí, cara, você tem um ano para planejar uma estratégia para prender o sujeito aqui. Para ninguém ir para a Rua Tereza, em Petrópolis. Pra ninguém, né? Sim, e você deu um exemplo muito clássico, né? Você vai para o Plaza no dia 8 de dezembro, tá cheio de gente bonito lá andando para fazer compra. Né? E às vezes vai comprar o mesmo produto da mesma marca que você tem aqui no comércio local. E você trouxe uma questão importante. Eu acho que isso é parte também culpa dos empresários, dos donos. Não é só do cara que foi lá e poderia comprar aqui e deu preferência para outro lugar. Não. Eu acho que é muito mais do empresário até do que do cara que compra. Eu concordo com você Porque nesse eu já quesito. escutei alguém dizer assim, porra, Flávio, mas não tem variedade, cara.
Cheguei na loja de fulano, pô, só tinha 2 camisas daquela que eu queria. Aí quando eu cheguei lá em Alcântara, tinha 15 modelos. O próprio empresário subestima a nossa cidade também. Entendeu? As minhas amigas aí que trabalham, a Cris, por exemplo, Sim. né? Não sei se é o caso dela, mas amigas minhas que trabalham com doce, hoje é cake, né? Cake designer, não sei o que, tal. As meninas que fazem bolo, fazem doce, etc. Muitas delas vão comprar produtos em outras cidades, porque em Rio Bonito não tem. Mas você nunca falou com o empresário, não? Não, cara, já até falei com... Todo mundo se conhece, né? Já até falei com fulano, cicrano, que preciso de uma farinha tal, que eu preciso de um produto... que eu gosto de fazer um bolo desse modo e tal. Mas, Flávio, não me deu atenção. Tem lojas que você vê uma variedade enorme e você fala, meu amigo, como é que você começou a montar essa variedade? Cada vez que alguém pediu um produto que eu não tinha, eu comprava e botava aqui. Já viu isso também? Acho muito interessante. Cada vez que alguém pediu um produto que eu não tinha, eu vinha e comecei a botar aqui. Por isso que eu tenho essa variedade de produtos. Sim. E ele começa a fazer fama. Né? Então as pessoas começam a ter aquela loja como uma referência para encontrar produtos lá. Isso é uma estratégia. Você lembra de Leilton Abraão? Muita coisa. Que a galera falava assim, se não tiver em Leilton, não tem lugar nenhum. Era ou não era? Joe. Concorda? Joe, né? Nós temos algumas figuras em Rio Bonito, o cara fala assim, ó, procura lá do fulano, hein? Se não tiver lá, meu irmão, pode ir embora que não tem lugar nenhum. Vários segmentos aí tem esse tipo de fala. O cara se identifica por ter aquilo que ninguém tem. Mas por que só aquele cara que faz isso? Engraçado, né? Porra, se tá dando lucro para aquele cara que só ele tem, por que os outros também não podem ter? Pois é. E Flávio, o cenário ele é extremamente competitivo. Só que antes você competia com a loja da sua rua, com o seu vizinho. Agora você compete com o mundo, meu amigo. Sim. Então o cenário mudou de uma maneira muito abrupta, né? E continua mudando, né? E você está trazendo à pauta, né, algo extremamente importante. Você convidou um contador para falar, né, sobre isso. E como contador e conhecedor de estratégia, né, a gente está aí fazendo marketing também. A gente está com um projeto muito legal, né, dentro de um escritório de contabilidade que detém o poder da informação, a gente ajudar o empresário na estratégia do negócio. A gente está ajudando os caras a fazer gestão financeira do negócio, que eles estavam enrolados. Aí eles começaram a ficar enrolados para contratar pessoas, agora a gente está ajudando eles a recrutar uma pessoa. Não, isso é extremamente importante, Moisés, porque é extremamente importante, porque se você não tem, se você tem, melhor dizendo, sua empresa redondinha, girando, funcionando, beleza, mas não tiver a rede social bem gerenciada, aí você não entra nesse filão aí. Por isso que eu acho essa estratégia que você criou lá de incentivar os caras, seus clientes a se profissionalizarem nesse sentido de rede social, de ter ali um Instagram, de estar também presente. Cara, isso é muito bacana, né? Porque quando eu digo isso, o cara acha que é porque eu estou querendo vender meu serviço para ele. Mas quando é o contador falando, já muda de figura. Opa, peraí, é o meu consultor, é o meu orientador de negócio que está falando. Né? Porque toda vez que eu falo, irmão, você tem Instagram? Eu percebo nitidamente que o sujeito acha que eu estou querendo vender um serviço. O Flávio está querendo que eu contrate ele para poder perder um dinheiro para ele aqui. Não, cara. Então, quando você diz, porra, aí é maravilhoso, cara. Ô, Flávio, os empresários são muito sozinhos, né? Principalmente os pequenos. Quando eu falo sozinho, é assim, os caras estão ali, eles são da operação, eles controlam o financeiro, eles que têm que recrutar e contratar pessoas. Eles não têm tempo, meu amigo, para nada. Tá no operacional, tá na... E você recebeu uma ajuda de alguém que já detém os dados da tua empresa, né? Sigilosos, sabe quanto você ganha, quanto você gasta, sabe o seu patrimônio. Você tem uma ajuda de alguém tão próximo, que é um psicólogo também. A gente faz um trabalho de psicólogo, de amigo. Cara, isso é fantástico. Por quê? Eu não aguentava mais ouvir reclamação, meu amigo. É sério. Era todo mundo reclamando da mesma coisa. Eu falei, cara, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso não. Na verdade, eu fiquei pensando como resolver esse problema. E aí eu fui buscar soluções externas, né? Pessoas que poderiam ajudar a gente a resolver esse problema. E eu não consegui, Flávio. Porque eu também tive as mesmas dificuldades. E eu botei na minha cabeça que eu ia desenvolver internamente para não depender de terceiros. E não está sendo fácil, meu amigo. Mas quando você tem um propósito e você insiste e persiste, é questão de tempo até você atingir seus objetivos, né? O empreendedor é uma raça diferente, assim como é o médico também. Médico é uma raça diferente de pessoa, porque o cara lida com cada situação ali complicada. O empreendedor é a mesma coisa. Ele erra,
ele apanha, ele vai à lona várias vezes. E sabe quem é que vence? Não é aquele cara que melhor se adapta só, não. É aquele que aguenta a pancada e vai aprendendo até ele entender o jogo e conseguir sair daquele ciclo de erro e acerto e começar a acertar, né? O pessoal fala, tô correndo atrás. Meu amigo, você tem que correr na frente. Você está correndo atrás, você está apanhando. Mas quando você começa a estudar, começa a ter informação, começa a ter ajuda externa, né? Das pessoas certas. Também não adianta ter gente para atrapalhar, porque isso já tem muita. Então você tem que contar com as pessoas certas para ajudar você a performar e atingir seus objetivos. Perfeito. Isso é fantástico. Assim, a nossa nova fase aí da Dário Alves realmente está... Assim, acho a nossa profissão linda, né? E muito criticada. Né? Era um guardador de livros, hoje é um enviador de guias, né? O cara que só envia guia, ele tem raiva do contador porque ele só fala com o contador quando ele precisa pagar o imposto. Porra, todo dia chega o boleto lá do honorário do imposto. Todo mundo fica reclamando. Mas daí quando você tem alguém que pode estender a mão e ir além, né, te ajudar, isso realmente é lindo, assim. É uma ressignificação da profissão muito, muito bonita. Perfeito. Olha, deixa eu mandar aqui um alô para Saulo Dário, lá no YouTube nos acompanhando, dizendo aqui parabéns ao debate, muito esclarecedor. Obrigado, Saulo, aí pela participação. Meu amigo André do Tênis, cara, olha ele aí, hein? Já que chove, vim para cá escutar meus amigos, escreveu aí, grande André. André, eu convidei você algum tempo atrás, cara, para você vir aqui bater um papo com a gente, falar sobre tênis, falar sobre esporte. Fica aqui renovado o convite, né, para você vir aqui um dia falar sobre essa atividade tão bacana que é o tênis e falar um pouco, teorizar um pouco sobre a prática esportiva e sobretudo do tênis. Vai ser um prazer te receber. Fica o convite aqui ao vivo para você. Ele que me ensinou a jogar tênis, inclusive, né? Conseguiu? Conseguiu e conseguiu bem. Virei até a espada dele, aquele cara que rebate a bola para treinar o profissional lá. Deixa eu mandar um abraço aqui, cara, para minha amiga Regina, Dona Regina Knozel, um beijo para ela, que comanda ali o Rancho do Alemão aqui em Braçanã, é um lugar bem agradável, uma amiga querida. Diz ela que todo mundo tira o corpo fora, tanto na política quanto o eleitor, o empreendedor, geralmente o moçada não quer participar, né, que ela coloca aqui. Aí é deixar rolar, né? Vamos ver no que dá. Quanto à relação de comprar as coisas, ela acrescenta que eu compro direto de várias empresas. Né? E aí, Dona Regina, com seu esposo, seu Roberto, são empresários, etc. e tal, conhecem bastante disso. E ela diz: outro dia, a mesma mercadoria que o fornecedor por curiosidade, ela foi no Mercado Livre olhar, né? E acabou comprando pela metade do preço. Olha essa questão. Né? É impressionante como para uns existe a substituição tributária e outros estados não existe. Essa questão também é complexa, né, Moisés? Essa diferença de questões tributárias de um estado para outro. E a nossa amiga Ana Sávia, né, lá nos produtos de milho da Ana, deixa aqui também um recado. Eu, como empreendedora, dou preferência em comprar meu material de trabalho na cidade, porque por mais que tenha cliente de outros municípios, o meu forte é a população local. E um beijo aí para a Ana Sávia, que sempre está com seus produtos às quartas-feiras, né? Lá na Feira do Produtor Agro, que ficava na Praça Fonseca Portela e agora está ali na Avenida Castelo Branco, na Rua dos Bancos chamada, né? A feira está momentaneamente funcionando ali na Rua dos Bancos. Ainda não sabemos exatamente o que o novo governo vai fazer com aquele equipamento ali, que tem sido muito útil para inúmeros produtores rurais, né? Para empreendedores, para a galera do artesanato, né? Mas está ali, né? Quem quiser ir lá experimentar os produtos, vai lá que vale a pena. Quer ressaltar alguma coisa aí, Moisés, dos comentários aí que nós tivemos? Essa questão da competição realmente eu diria que é algo difícil de resolver, não é? Porque também olhando pelo lado do consumidor, encontrar um produto pela metade do preço na internet é algo realmente difícil de você não aderir, não é? Por mais que você tenha consciência e queira dar preferência ao mercado local. E essa questão tributária, realmente tem empresas e locais que têm um diferencial e isso vai no preço e faz um ajuste para baixo, sim, que torna aquele produto muito mais competitivo do que o comércio local. Isso é algo que a gente espera que seja resolvido, né, num médio prazo aí, porque isso Parece que eu estava tramitando em Brasília numa unificação de exatamente, que é a reforma tributária, ela vem com essa proposta, mas
Não acho que vai resolver também totalmente, porque ainda tem muita coisa que envolve, né, essa precificação de produtos e serviços. Agora, interessante também sobre essa feira, Flávio, aqui em Rio Bonito, que eu observo lá, a vocação da cidade, né? São produtoras locais, né? E são pessoas que cultivam e colhem em Rio Bonito. Então a gente tem uma vocação boa aqui na cidade também, voltada para agricultura, artesanato. E assim, eu vejo aquela feira ali, eu fico pensando o seguinte: eu nem sabia que tinha tanta gente que fazia tanta coisa aqui na cidade, né? São pequenos produtores, né? A gente tem também um programa aí do governo que eles têm que comprar, né, itens para merenda escolar, Sim. que muita gente desconhece, tá? Muita gente desconhece não se qualificou para fornecer, né, seus produtos lá da sua terra, que é uma coisa que eu acho um tema legal para você trazer aqui, né? Muito interessante. Pois sobre isso, é um tema às vezes polêmico, Moisés, porque tem algumas ratoeiras ali pelo caminho que permite o malandro se dar bem em cima do cara que produz de verdade. Em relação a essa questão da agricultura familiar, né? Tem uma parada lá que o sujeito tem que ter um determinado tempo de produção, e aí tem um cara que tem a nota mais antiga que vai lá, compra seu produto mais barato e ele vende. Alguns têm lá uma certa influência política para atrasar a liberação para você poder ser fornecedor. Eu já escutei esse tipo de história em algumas oportunidades, né? Então, assim, o projeto em si ele é muito bom, realmente, é sensacional. Mas nós estamos no Brasil, né? E aí sempre tem lá uma malandragem ou outra ali para poder alguém acabar se dando bem em cima dos demais. Sem falar no sujeito que não tem sítio, não tem fazenda, não tem porra nenhuma, compra no Ceasa, mas aí por questões de apadrinhamento ele acaba vendendo dentro da agricultura como se fosse dele e não é nada. Ele vai lá no Ceasa comprar. Ele mora no prédio, no apartamento, lá na cobertura. Sim, realmente essas coisas acontecem. Você está falando de algumas exceções que são ilegais, né? Mas a informação ela precisa chegar ao cara que está ali qualificado, que ele tem a possibilidade de melhorar de vida, né? Não depender só de uma feira, do comércio local. E outra coisa interessante nessa área da licitação também, de fornecer para o governo, existe programas de licitação exclusivos para micro e pequenas empresas, para o MEI, que não precisa de licitação. Também acho que é uma pessoa legal para você convidar para o seu programa é a Raquel Azevedo, que é a pregoeira da cidade, que ela entende muito disso. Essa informação, a quantidade de empreendedores assistindo a gente agora aqui e assistem ao seu programa, né, pelos convidados que você traz, você fala com um público muito abrangente, cara, a informação, ela pode abrir muitas portas, né? Porque às vezes chama-se informação privilegiada. São poucas pessoas que têm acesso e se utilizam de forma em benefício próprio, né? E muitas pessoas que poderiam estar ali prosperando e crescendo em torno dessas oportunidades acabam não tendo acesso. Então, assim, a informação ela traz essa luz de abertura de portas, né? Para o comércio local, para os produtores local. Então, acho que também é um tema muito, muito importante aí. Fica a dica para trazer aí para você.